Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Fabiola, sou lá de Guarapari, da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Se você no grupo de oração Torre de Davi, que acontece toda quarta-feira, 19h30, na comunidade Antiga Matriz, lá no morro, assim, lá bem alto, assim, sabe, perto do cemitério velho, assim, o pessoal que visita Guarapari, a gente conhece mais ou menos onde fica. Nesse tempo eu sirvo no Ministério de Música e no Ministério de Pregação. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar um pouco daquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. O tema, desse grupo de oração de hoje, assim como está escrito ali, a fome verdadeira é saciada pela palavra de Deus. Eu queria te convidar a pegar a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 3, lá no início da Bíblia. Deuteronômio 8, de 1 a 3. Amém? Deuteronômio 8, de 1 a 3. O Senhor vai nos dizer assim: tereis muito cuidado em praticar tudo que hoje vos prescrevo, para que possais viver e multiplicar-vos e entrar na possessão da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos de teu coração, e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento maná, que não conhecias nem tinham conhecido os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse versículo 1, ele enfatiza a importância da obediência e da cautela em observarmos a palavra de Deus, em observarmos as leis do Senhor. A palavra vem nos mostrar que é necessário seguir as instruções que nos são dadas para que possamos viver, multiplicar e entrar na terra prometida. E por que a palavra de Deus e por que esse versículo 1 vai dizer assim: tereis muito cuidado em praticar tudo que hoje vos prescrevo, para que possais viver e multiplicar-vos e entrar na terra prometida. Por que a palavra vem falar isso? Porque muitas vezes nós queremos aquilo que nosso coração deseja tanto algo, nós queremos tanto entrar na terra prometida, mas não estamos preparados para isso. E dentro de nós não existe de fato um posicionamento para que nós possamos adentrar a terra prometida. O nosso coração é um coração desobediente, um coração infiel, um coração que não observa as leis do Senhor. Vivemos na infidelidade, vivemos na desobediência e queremos acessar as promessas de Deus para a nossa vida, mas não estamos posicionados para poder desfrutar daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus está preparado para nos entregar. Às vezes Deus está preparado para nos entregar algo em nossas mãos, mas o nosso coração ainda não tem observado nada das leis do Senhor. O nosso coração ainda não tem se posicionado como o Senhor deseja que nós nos posicionemos para entrar na terra prometida. Porque se nós entrarmos na terra prometida com um coração infiel, desobediente, sem observar as leis do Senhor, nós não vamos entender aquilo que Deus quer para nós, o projeto de Deus para a nossa vida. E então nós muitas vezes não vamos querer viver aquilo que Deus pede de nós vamos querer viver conforme o nosso coração deseja viver, porque não estamos preparados. Às vezes a gente passa tanto tempo pedindo milagre a Deus, pedindo algo da parte de Deus, pedindo do Senhor cumpra as promessas dele na nossa vida, e aí a gente vê tantas pessoas acessando as promessas de Deus e a nossa vida muitas vezes parada. Mas talvez o problema não está em Deus, naquilo que Deus não fez ainda, talvez o problema está em nós, porque no nosso coração não existe um posicionamento ainda
desfrutar das promessas de Deus, mas não queremos alinhar a nossa vontade à vontade dele. Por isso que talvez ainda não conseguimos entrar nessa terra prometida. E o Senhor nos instrui porque existem posicionamentos que nós vamos precisar ter quando nós entrarmos nessa terra prometida. E por isso que Ele nos instrui, por isso que Ele nos ensina, por isso que Ele nos prepara antes, por isso que Ele permite com que a gente passe por provações, por tentações, porque somente assim o nosso caráter vai começar a ser forjado em Deus. Se a nossa alma estiver acostumada e condicionada com o alimento tangível, com aquilo que é palpável, não vamos nos saciar com o espiritual, vamos sempre querer algo palpável, algo que nós conseguimos ver, sabe? E aí nós vamos nos acostumando com o espiritual, com aquilo que vem do Senhor, com aquilo que vem da palavra de Deus. E o Senhor nos ensina que a nossa confiança precisa estar nele, não nas coisas que nós vemos. E então nós precisamos pensar: se eu ainda não entrei na terra prometida, existe algo em mim que precisa ser forjado, existe algo em mim que precisa ser ajustado, alinhado. Deus não vai entregar nada em nossas mãos enquanto não houver alinhamento com o coração dele. Enquanto não houver alinhamento com o coração do Senhor, nós não vamos acessar as promessas que Ele tem para a nossa vida. Tem coisa que não depende nem de Deus mais, mas sim do nosso posicionamento, mas sim da nossa busca, mas sim daquilo que nós temos que fazer hoje para mudar a realidade da nossa história. No versículo 2, o Senhor vem nos dizer de tudo que passamos durante o deserto, que Ele nos conduziu a todo momento, e isso nos mostra que o deserto nunca será um lugar de permanência. Quando nós rezávamos aqui no Espírito Santo, o Senhor me dava uma profecia, né? Ele me falava no meu coração que muitos de nós temos apresentado muitas facilidades durante o deserto da nossa vida, e somos tentados a aceitar essas coisas fáceis, porque muitas vezes estamos cansados de esperar, de passar pelo deserto e continuar naquele movimento, naquele ciclo vicioso. Estamos cansados de estar ali, e quando nos são apresentadas coisas fáceis, nós aceitamos e achamos que aceitando essas coisas, a realidade da nossa história vai mudar, nós vamos conseguir algo através das facilidades que o mundo nos dá. E quanto mais nós vamos aceitando as facilidades do mundo, mais nós vamos atrasando a promessa de Deus para a nossa vida. Mais longe nós vamos ficando daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Muitas vezes nós passamos por provações, tentações, humilhações, assim como vai dizer a palavra, e tudo isso tem o objetivo de desenvolver em nós fortaleza, paciência e confiança. Porque como que o povo iria alcançar a terra prometida sendo um povo imaturo, sendo um povo mimado? Às vezes a gente quer viver aquilo que Deus quer para nós, mas nós queremos continuar na nossa vida mimada, sabe? Sendo servos mimados, não aceitando o sofrimento. Os santos passaram por tantas cruzes, por tantos sofrimentos. Quem somos nós para queremos que esta vida seja uma vida fácil, um mar de rosas, e não aceitarmos o sofrimento que muitas vezes o Senhor permite que nós passemos para que nós possamos ser forjados e crescermos na paciência, na fortaleza, na confiança e vivermos como servos maduros? E é isso que acontece com a gente. Deus, Ele permite para que amadureçamos como pessoa. E quando eu rezava para essa pregação, Deus falava isso, que onde tem imaturidade não tem cumprimento da promessa de Deus. Não adianta nós queremos que o Senhor cumpra as promessas dele na nossa vida se existe em nós ainda imaturidade espiritual. Não existe cumprimento da promessa de Deus onde tem imaturidade. Pessoas maduras acessam o coração de Deus. Pessoas maduras desfrutam da promessa de Deus. Pessoas maduras entram na terra prometida e vivem os sonhos de Deus para elas. E enquanto nós não amadurecermos, infelizmente, o Senhor vai continuar forjando o nosso caráter, enviando provações, tentações, permitindo para que a gente possa crescer e estar preparado para desfrutar da promessa dele na nossa vida. E se o Senhor nos tira, meu irmão e irmã, quando o Senhor nos tirar desse deserto, quando o Senhor nos tirar, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você tem passado, mas quando
Senhor resolver de fato te dar a vitória, porque o Senhor vai te dar a vitória, assim como nós rezávamos aqui, Ele vai te sustentar. Porque Ele não te tirou, Ele não vai te tirar do deserto para fazer você morrer de fome, não. Ele não vai permitir que você sucumba ao mal, viva uma vida de miséria. Mas para isso nós precisamos ter um coração alinhado em Deus, para quando as sugestões do inimigo aparecerem, nós não aceitemos. Quando as facilidades do mundo aparecerem, nós não aceitemos. Nós não podemos fazer barganha com Deus. Deus, Ele permitia a fome daquele povo para demonstrar a sua dependência dEle, e depois enviou um maná do céu para alimentá-los. Deus permite tantas coisas, meu irmão, para que nós possamos depender somente dEle. Porque às vezes a nossa confiança está no dinheiro, está no emprego, está na pessoa, está nos nossos amigos, está em tantas situações, no dinheiro. E aonde está a nossa dependência de Deus? E como que a gente quer viver a promessa de Deus na nossa vida, se o nosso coração ainda está preso aos bens deste mundo, às riquezas deste mundo? O maná era enviado diariamente em quantidade suficiente para aquele povo, nunca era mais, sabe? O Senhor sabia da necessidade perfeita daquele povo e Ele enviava de acordo com a necessidade deles. Sempre era suficiente para aquele dia. Às vezes Deus vai nos dar o suficiente para vivermos. Isso precisamos bastar. Precisamos aprender a viver cada dia mais satisfeitos no Senhor e não desejar nada mais do que a presença dEle, nada mais do que o céu, nada mais do que aquilo que Ele sonhou para a nossa vida. Se ainda nós não entramos nessa terra prometida, é porque ainda nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração dEle. A palavra de Deus é clara que vai dizer: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto. Mesmo estando no deserto, o Senhor tem nos conduzido. Às vezes a gente acha que a gente está passando pelo deserto, e aí a gente fala: o Senhor me abandonou. Mas a palavra nos garante: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor tem te conduzido durante o deserto. Ou seja, nós não estamos sozinhos nesse deserto. Ele está nos conduzindo. Ele está nos conduzindo. Mas muitas vezes nós não entendemos porque nós queremos uma vida fácil. E aí a palavra vai dizer: o Senhor tem nos conduzido pelo deserto para humilhar-te e provar-te, para conhecer os sentimentos do teu coração. Porque às vezes a gente fala: o Senhor conhece o meu coração, Ele sabe que eu sou uma pessoa boa. Não! A gente precisa passar por provações para que o Senhor conheça qual é a nossa intenção. Quais são as nossas intenções? O que passa dentro do nosso coração? E é por isso que o Senhor nos permite provações. É por isso que Ele nos permite ser tentados, para que nós possamos entender que a nossa riqueza é o Senhor, que nós vivemos da palavra de Deus, não vivemos dos bens, não vivemos daquilo que as pessoas dizem que nós precisamos ter. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Que você possa, meu irmão, irmã, nessa hora pensar em tantos desertos que hoje você tem vivido, ou talvez que você tem passado, que você já passou, situações que hoje você tem enfrentado, dificuldades que você tem vivido. Traz ao seu coração agora toda a sua história, aonde o Senhor precisa te socorrer, aonde o Senhor precisa vir com a mão poderosa dEle te resgatar. Peça ao Senhor nesta hora: Senhor Jesus, aumenta a minha fé, porque eu quero permanecer fiel. Eu não quero te trocar, Senhor, por um prato de lentilhas. Não quero. Eu quero permanecer fiel, Deus, mesmo nesse deserto que hoje eu estou vivendo, porque eu sei que a minha fome, a minha sede só será saciada pela tua palavra. Por isso, Deus, fortaleça-nos nesta noite. Nós sabemos, Deus, que o Senhor não nos tirou do Egito para morrer de fome. O Senhor não nos tirou do deserto para morrer de fome. O Senhor vai nos sustentar até o último dia da nossa vida. Por isso, Deus, vem ao nosso povo nesta noite, Jesus. Aumenta, Senhor, a nossa visão espiritual diante de tudo aquilo que estamos vivendo, diante das nossas batalhas, diante daquilo que precisamos hoje, Senhor, nos
sei que tu